Oi gente, tudo bem? De volta para mais uma videodica. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Então de cara eu já peço para você, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que o Tia Pri colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E não esquece, passa na playlist que eu vou deixar aqui para você, que assim lá você vai encontrar todas as dicas para professor iniciante ou novidades para você, professor de sala de aula. Vamos juntos? Diferentemente do modelo ultrapassado de classificação ou rotulação, que servia como um instrumento de coerção e controle coletivo, hoje muitas das estratégias de avaliação que estão disponíveis aos professores servem como uma referência desejável. Em outras palavras, objetivos claros de avaliação determinam características, posturas, procedimentos, articulações, entre outros conceitos que são esperados pelo aluno ao final de um processo de qualquer aprendizagem. Por essa razão, as estratégias de avaliação que estão intimamente ligadas aos objetivos do trabalho proposto pelo professor, isto é, elas estão conectadas com as intenções conscientes e, às vezes, também inconscientes do trabalho pedagógico. Observar, aplicar provas, solicitar relatos de redações ou anotar o desempenho dos alunos durante a apresentação de um seminário são maneiras de avaliar esse processo de aprendizagem. E o título da nossa aula de hoje é Avaliação, para que medir tanto? Bom, então vamos lá. Segundo o dicionário, a avaliação é uma determinação sistemática do mérito, valor e importância de um sujeito usando critérios governados por um conjunto de padrões. Agora, para que avaliar? A avaliação escolar deve orientar o trabalho pedagógico em sala de aula. Atualmente, ele serve para corrigir os rumos, ou seja, orientar os professores na tomada das decisões que encaminham e determinam os processos educacionais desenvolvidos coletivamente com os alunos. A partir de agora eu vou te mostrar algumas avaliações que eu, Priscila, utilizava dentro de sala de aula. Todas elas estão disponíveis para baixar gratuitamente no blog. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você, mas eu te convido a ficar mais um pouquinho que eu vou te explicar o porquê de cada avaliação. Então vamos lá. A primeira delas é essa aqui, a avaliação matemática. Aí você vai me dizer, Priscila, a avaliação matemática é aquela prova bimestral de matemática? E aí eu vou te dizer, não. Essa avaliação matemática é uma avaliação matemática que eu fazia dentro de sala e eu avaliava os meus alunos semanalmente. Tá vendo ali que tem um espaçozinho para as datas? Então, justamente por isso, para cada semana ou no máximo a cada 10 dias, eu estava avaliando como está o desenvolvimento desse meu aluno. Ali naquela caixinha, eu coloquei algumas informações que eram importantes para mim naquele período que eu estava de turma, né? Eu estava com uma turma de segundo e terceiro ano. Então eu precisava que aqueles conceitos estivessem bem determinados e que meu aluno soubesse determinado conceito para a gente seguir no processo de ensino-aprendizagem. Então foi aí que eu tive a ideia de montar essa avaliação matemática e os parâmetros são os seguintes. Vamos lá. A escrita do número tal ao número tal. E aí depende da turma que você está. Por exemplo, se você está com uma turma de primeiro ano, é interessante que o aluno escreva do 0 ao 10, por exemplo. Se você já está numa turma de segundo ano, ele já precisa conhecer as centenas. Já se você está num terceiro ano, ele já conhece os milhares e por aí vai. Então eu deixei a caixinha em branco para você determinar o objetivo específico da sua turma. Qual número o seu aluno precisa estar conhecendo do tal ao tal. A mesma coisa com relação à adição. Tem adição simples e adição com reserva. Porque dependendo da turma, o seu aluno vai saber ou adição
Mas para ele saber adição com reserva, ele já precisa ter esse conceito de adição bem determinado. Da mesma forma, a subtração e a subtração com reserva. Não adianta você ensinar subtração com reserva se o seu aluno ainda não entendeu o mecanismo da subtração. Um depende do outro. Então, o que eu fazia? Tá vendo que tem ali os quadradinhos, né? Esses quadradinhos eu pintava de determinada cor, né? Por exemplo, número do 0 ao 10, eu pintava ali aquela caixinha de verde. E aí todos os alunos que já sabiam do 0 ao 10, eu pintava ali naquele dia o verde. Eu vou deixar também um exemplo para você da minha ficha de como ela ficava, tá? Depois de preenchida e ao longo do processo. E ali tem os outros detalhes a serem preenchidos. Então essa primeira avaliação é uma avaliação matemática. Como eu avaliava isso? No dia a dia. Numa atividade de casa, por exemplo, ou numa atividade durante a aula, eu escolhia determinada atividade e não, hoje é o dia da avaliação matemática. Então eu vou pegar esse dever de casa aqui que eu passei para ele preencher de repente a minhoquinha do 0 ao 10 e aí eu vou ver quais alunos conseguiram e quais alunos não conseguiram, tá? Eu costumava fazer sempre com atividades de aula. Por quê? Com atividade de aula, você tá ali vendo o seu aluno fazer, você tá ali vendo o seu aluno produzir. Lógico que hoje, com o ensino híbrido, você precisa também de uma relação de confiança com a família, né? Então, você precisa confiar que realmente é o seu aluno que está fazendo, tá? E isso você precisa sempre deixar muito bem claro na sua reunião com responsáveis. Agora, vamos falar um pouco da avaliação bimestral. Essa que está aparecendo aqui para você. Conforme a outra, todas essas avaliações que eu vou estar mostrando para você aqui vai estar no blog, tá? Na descrição do vídeo. Essa é a avaliação bimestral. Aí essa sim é aquela avaliação que os alunos fazem no final do bimestre ou trimestre. Tem a opção de trimestre também, tá bom? E aí você vai realmente colocar a nota que ele tirou na prova de português, na prova de matemática, ciências, enfim. E aí você vai preencher essa avaliação bimestral ou trimestral de acordo com a sua escola. Essa é uma avaliação super importante, a avaliação de leitura. Da mesma forma que acontecia na matemática, essa avaliação de leitura eu também fazia ao longo do processo, tá? Ao longo do bimestre. Por isso tem as marcações das datas aí para você preencher de acordo com a sua necessidade. As caixinhas da mesma forma, tá? As caixinhas eu pintava cada uma de uma cor, da minha cor de preferência, e aí eu ia pintando a caixinha de determinado aluno de acordo com o que ele já conseguia fazer. Eu também vou deixar uma foto para você ver como era o preenchimento dessa avaliação e como visualmente ela facilitava o meu entendimento do que o meu aluno já tinha de conhecimento. Então, igual eu fazia com a avaliação matemática, essa avaliação de leitura ela é feita ao longo do período, tá? E as caixinhas pintadas de acordo com a cor da sua preferência. Depois, visualmente, você consegue entender melhor como está o seu aluno. E aí, daqui a pouco, eu vou te explicar o para que medir tanto, tá? Porque você vai ver que vão ter ainda outras avaliações que eu sempre fiz, que eu costumava fazer nas minhas aulas e que davam um resultado muito positivo, tá? Então aí tem, por exemplo, nessa avaliação de leitura, meu aluno não reconhece nem as vogais, ou ele já reconhece as vogais, conhece o alfabeto, tá silabando, e aí tem todas as especificações do que eu precisava para o meu aluno naquele momento. Claro que de repente para sua realidade, você está com uma turma de 5º ano, não sei, ele já tem isso mais desenvolvido e aí você pode adaptar aí a sua realidade. Agora, uma outra avaliação que eu sempre fui muito apaixonada, a avaliação da escrita. Priscila, avaliação da escrita, como eu vou fazer isso? Eu escolhia para fazer nessa avaliação da escrita o ditado, tá? Uma vez por semana eu sempre dava o ditado. Eu vou deixar a caixinha aqui em cima para você de sugestões para professores iniciantes e da minha rotina como era, tá? Eu sempre dava ditado uma vez por semana, então os meus alunos já estavam habituados com aquela rotina, né? De uma vez por semana a gente fazia um ditado. Agora, era um ditado aleatório? Claro que não. Era um ditado das palavras novas
que nós havíamos aprendido ali ao longo daquela semana, tá? E aí, em cima desse ditado, eu fazia essa avaliação da escrita. E aí tem, né, nessas classificações, da mesma forma, pintando a caixinha da cor da minha preferência, e você pode fazer da sua maneira. É interessante você saber o aluno, qual aluno meu é pré-silábico, se eu tenho algum, silábico alfabético, enfim. É muito importante você entender aonde está o aprendizado do seu aluno. E aí agora eu vou te explicar o porquê. Então, agora eu vou te explicar o porquê e para que medir tanto. Vamos lá. Quando você conhece a sua turma e você tem a visão ampla de, por exemplo, eu tenho 5 alunos que estão no nível pré-silábico. Eu tenho 10 alunos que estão no nível silábico alfabético. Né? Não é para você rotular o seu aluno. Claro que não é. É para você ter uma intervenção mais direcionada. O que vai acontecer? Não, se você sabe que você tem 5 alunos pré-silábicos e 10 alunos silábico-alfabéticos, você não pode passar a mesma atividade para eles dois, porque senão ou o silábico-alfabético vai fazer em 2 segundos essa atividade e o pré-silábico não vai conseguir fazer, ou o inverso, né? Esse aqui vai conseguir fazer, esse aqui vai terminar rápido demais, enfim. Para você ter uma atividade com intencionalidade e você conseguir alcançar o seu aluno e fazer com que ele progrida, você precisa conhecer o seu aluno. E você conhece quando você está medindo. Porque se você tiver isso tabulado ali no seu caderno, na sua ficha de planejamento, você vai ter um campo visual melhor. Você vai ver, não, ele não consegue isso aqui de português, mas ele consegue isso aqui de matemática. Nossa, ele é muito bom de matemática, mas de português ele tá ruim. Ou o contrário, ele é muito bom de português, já em matemática ele não consegue acompanhar. E aí você tem como fazer um direcionamento melhor para alcançar todos os seus alunos de uma maneira mais integral. Eu espero que vocês tenham curtido a dica de hoje e fica ligadinho porque vem muito mais coisa por aí, tá? Ó, um beijo. Não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Assim, toda vez que eu te colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Eu te espero na próxima, tá bom? Um beijo, tchau!